Boa tarde, seguidores do Sempre Família. Tudo bem? A gente está aqui hoje para mais uma live. E já não é mais Dia das Mães, mas um mês, né? A gente acaba contando como o mês das mães. E tem a famosa frase de que Dia das Mães são todos os dias. Mas a gente vai continuar com algumas... A gente publicou muitas coisas sobre o Dia das Mães. Nós vamos continuar com algumas informações sobre este universo, agora nessa live também. Se você já é mãe, já deve ter passado com certeza pela questão das mudanças desde que se viu grávida. São mudanças no corpo, na rotina, mas principalmente na área emocional. Durante a gestação, vários pensamentos sobre como é que você vai criar essa criança, o que você vai passar de bom para ela, o que daquilo que aconteceu com você na infância você quer que ela também aprenda, que ela também tenha. Será que vai ser igual ou diferente com os seus filhos? São uma série de coisas, são uma série de projeções, né, e questionamentos que vêm durante o período da gestação e também logo que a criança nasce. E quando ela nasce, quantas preocupações vêm? O medo de não ser uma boa mãe, o medo de que as coisas que aconteçam ao redor dessa criança possam influenciar ela de tal maneira que você tenha que lidar com situações que você não esperava. Algumas mulheres, por tudo isso, por todos esses pensamentos, por toda essa mudança emocional, essa questão hormonal, acabam até entrando na depressão. E outras só precisam de alguns momentos para poderem se habituar àquilo que é novo, àquilo que é comum, né? Tudo que é novo nos traz alguma preocupação e nos faz, às vezes, né, ter medo disso também. Elas têm que compreender quem são elas agora como mães e também quem são aquelas pequenas pessoas que estão ali com ela. Sobre esse assunto, hoje, vai conversar com a gente a Adriana Poteski. Ela é a nossa blogueira dos Sentimentos em Xeque, entende muito bem dessa situação, atende muitos casos no consultório. No blog dela sempre tem muitas histórias que ajudam a família, as mães, os pais, para que a relação, né, o relacionamento familiar possa ser melhor. Então ela vai conversar com a gente sobre esse período da gestação, de quando a criança nasce, para que você que esteja ou grávida ou que nesse comecinho de carreira como mãe possa compreender aquilo que está passando com você. Seja bem-vinda, Adriana. Muito obrigada, Angélica. É sempre bom estar aqui com você, com vocês, né? Vamos conversar então um pouquinho sobre essa reviravolta que é ser mãe. Exatamente. Então, pensando nesse comecinho, né? Quais são as principais dificuldades que a mulher enfrenta, pensando nessa questão emocional, hormonal, enfim, na rotina de ser mãe agora, né? Ela tinha toda uma rotina de vida, uma rotina com a família e agora ela é mãe. E ela tem alguém por ela ali, né? Porque ela tem que cuidar. Como é que toda essa questão acontece? Quais são as principais dificuldades que ela enfrenta? Isso. Então, as dificuldades, elas são muitas. Quanto a Angélica foi colocando, né, eu imaginando que alguém que esteja ouvindo e não engravidou vai pensar duas vezes em engravidar, porque é fato, sim, são muitas as mudanças, seja no corpo da mulher, então ela pode, no início, né, o corpo está mais inchado, então alguns meses, até que esse corpo volte ao normal, ela pode pensar que isso nunca mais voltará ao normal, então tudo isso prejudica a autoestima, ela vai precisar também se encontrar novamente como mulher. A rotina da vida, do universo, de toda a tua vida profissional vai mudar. Quando eu fui mãe, eu achei que eu nunca mais pudesse pegar um livro para ler, né? E aí, assim, eu entendi que ali pelos 2 anos e meio, 3 anos de vida de uma criança, ela já começa a ficar independente, a querer brincar sozinha. E aos 3 anos e pouco eu lancei um livro, coisa que eu jamais imaginava que isso poderia acontecer. Há a mudança também na rotina de que antes eram um casal, 2, e agora tem uma terceira pessoa que aparece e que bagunça o sonho, mas de todas as transformações e reviravoltas que podem acontecer na vida de uma pessoa, a mais deliciosa e aquela que vale a pena é a maternidade. Disso eu não tenho dúvida, Angélica. Que bom que você conseguiu se ajustar, né? Sim. De quem não saberia se poderia ler um livro a um livro, né? E como exemplo, por exemplo, da mãe dessa mulher, pode influenciar na maneira como ela vai se relacionar com o filho, né? Como eu falei no começo, às vezes fica pensando, né? Eu não sou mãe, mas eu imagino que seja uma preocupação porque é alguém que está vindo, que vai aprender das coisas que você ensina, né? A gente tem muitos conteúdos no Sempre Família que tratam disso, do exemplo que a família dá para a criança, que às vezes é muito mais por ali que ela aprende do que é falado. Então, como Sim. aquilo que a mulher
teve na sua infância com a sua mãe, né, ou ao longo da sua vida, vai influenciar naquilo que ela vai passar para o filho dela. Não tem muito segredo se você já se encontrou em ser quem você é. Eu acho bonito quando a gente é mãe, quando já tem mais maturidade emocional. Não que isso signifique tal idade, né, ou tal idade, porque existem mulheres de 30 anos que ainda não têm uma maturidade para poderem dar conta de si mesmas, né? Então, no momento em que eu tenho um bebê dentro do meu ventre, o que eu tenho que fazer? É ser quem eu sou. E isso é comunicar a esse bebê quem eu sou. Então, se eu estou nervosa por uma situação, deu errado alguma questão do trabalho, eu posso explicar isso para esse bebê que já tem o corpo, a mente está sendo formada, mas que principalmente já tem essa dimensão transcendente, né, de alma, que já existe desde o momento da concepção. Então, eu posso acalmar esse bebê dizendo: a mamãe está nervosa, mas não é com você. Tem gente que diz assim: não é bom que se brigue na frente dos filhos. Também na vida intrauterina, o ideal é que um casal não brigue, mas é inevitável que alguma situação possa acontecer e o casal acabe discutindo. Então, nesse momento também, né, dizer: a mamãe está com raiva do papai, sim, mas a mamãe ama o papai, você é fruto desse amor, a gente quer que você fique conosco. E é bonito também quando a mãe às vezes é pega de surpresa numa gravidez, né? Uma mãe solteira que se pega grávida e talvez ela não esperava mesmo aquela criança. Então também isso explicar: olha, eu não te esperava, mas isso é um problema meu que eu preciso resolver, isso não é a tua culpa, né? Eu quero te ter, eu quero te amar, eu quero aprender a te amar. Então, toda essa comunicação é o primeiro relacionamento que você vai ter com esse bebê. Obviamente, se eu tenho essa relação, ensinando já sobre as emoções, sobre o que eu sinto, sobre o que esse bebê me causa, eu posso dizer para um bebê dentro do ventre: eu estou com medo de como vai ser o teu futuro, mas a gente vai se ajeitar, vai dar tudo certo. Então essa partilha já vai formando a primeira base de personalidade desse ser, dessa criança. A tendência dessa criança que está sendo amada, que já está tendo esse desenvolvimento até de uma inteligência emocional, ou até uma inteligência espiritual de essência, vai fazer com que essa criança nasça mais calma. A probabilidade de ser uma criança que tem um sono mais tranquilo é maior, enfim, que seja mais ela, né? Mais essência. E uma criança, qual que é a essência de uma criança? A essência da criança é trazer alegria, é trazer coisas boas. Pode ser que ali no começo é como aprender a dirigir, né? Quando você aprende a dirigir, o carro morre, engasga, né? Trava tudo, você sua de nervoso. Mas 3 meses dirigindo, você já começa a dirigir e não pode atender o celular, mas poderia, né? Quer dizer, é proibido, mas dá conta de tudo isso, né? Então é a mesma coisa, nos primeiros meses você pensa que não vai dar conta, mas o teu cérebro vai se adaptar a toda essa rotina e você é capaz de estar com ele no colo, fazendo uma mamadeira, falando com tua comadre pelo telefone, né? E as coisas fluem e você volta a ser quem você é. Então não perde você nessa brincadeira, nessa maravilha, né? Nessa aventura de ser mãe, porque é você que vai dar esse referencial para o teu filho, para tua filha. Então não se perca, é só uma questão de adaptação. Antes de entrarmos na live, a gente estava conversando sobre a questão da depressão, né? Sim. Que essa mudança de rotina, às vezes, demora muito mais tempo entre o tempo de você conseguir segurar, falar com a comadre e fazer várias coisas ao mesmo tempo. E aí não é uma questão de não se adaptou, é uma questão mais profunda, como você me disse, que é a questão da depressão. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da depressão, porque às vezes, né, e aí não só na questão da depressão pós-parto, mas na depressão em si, muitas vezes as pessoas acham que não, é só a manha da pessoa, não, como que eu passo por esse tipo de situação e fulano de tal não passa. Mas é que isso é de pessoa para pessoa, é uma questão toda de mudança no corpo e da mulher, principalmente por conta dessa questão da gestação. Então eu queria que você me contasse um pouco sobre essa questão da depressão pós-parto. O que influencia, né? O que traz isso para a mulher, né? Primeiro existe uma mudança radical, hormonal, né? Quando o bebê nasce, todo o teu corpo está alterado.
tem a questão da lactose, que também causa muitas alterações aí, né, dentro do teu organismo. Mas, e aí nós precisamos cuidar com algumas questões. Existe essa alteração hormonal que pode fazer com que você tenha um choro, que você nem entenda por que está chorando, mais ou menos como o período pré-menstrual? Sim, pode ser. Mas você chorou aquele momento, aquela tarde, mas você vê que no dia seguinte você está melhor, você está alegre, você recomeçou. Então isso pode ser algo muito simples e você não necessariamente precisa buscar ajuda médica. Agora, você começa a chorar e começa a lembrar de questões do passado, por exemplo, quando você era criança, as dificuldades que você sofreu na infância, os seus traumas de infância, aí pode ser uma questão apenas psicológica, apenas entre aspas, porque essa mulher está em sofrimento. Por quê? Tudo que não foi resolvido na infância, na adolescência, e ficou embaixo do tapete, no momento em que você é a mãe, tudo vem à tona, tudo aparece. Então, nesse caso, é importante que você busque, sim, a ajuda de um psicólogo, para que, então, você trate daquelas marcas do teu passado para poder estar livre, para poder ser a mãe. E aí, o terceiro ponto é a depressão pós-parto severa, grave, em que não há uma justificativa de trauma, né? Não necessariamente, pode ser que esteja correlacionado, mas em que a mulher vai chorar, vai se sentir incapaz de cuidar daquela criança, e aí o diagnóstico é muito importante. Por quê? Talvez essa mãe vai para a ginecologista. A ginecologista vai entender uma depressão e dar um antidepressivo. Mas pode acontecer que um psiquiatra, ao avaliar melhor esses sintomas e essa depressão, baseado em todo o histórico e outros sintomas ao longo da vida, veja que não se trata de uma depressão normal, que vai ser tratado com antidepressivo normal, mas sim a primeira crise de bipolaridade, de depressão bipolar, o que é muito comum. Então é muito comum que mulheres que estão em depressão pós-parto tenham como um pano de fundo a bipolaridade. E aí o remédio é totalmente outro, é remédio para bipolaridade, que vai fazer com que essa mãe saia desse estado depressivo. Angélica, eu posso citar um exemplo, claro, né? Nesse caso, e agradeço imensamente a paciente que me permitiu trazer o caso dela para poder ler para vocês, né? No caso dela, não era uma depressão bipolar, não era uma questão mais psiquiátrica, né? Mas para vocês entenderem, né, a gravidade e o sofrimento de uma mulher que está em situação de pós-parto, né? Essa tristeza depois do parto, né? Eles demoraram 16 anos para engravidar. Então, pensa a ansiedade que esse casal tinha em ter essa criança. Por motivos assim religiosos, fizeram muitas orações para que essa gravidez acontecesse. Então, quando veio essa gravidez, eles estavam radiantes, muito felizes. Só que quando nasce esse bebê, né, e esse bebê teve uma pequena intercorrência logo após que nasceu, né, quase veio a óbito, enfim, tudo revira dentro dessa mãe, né? Então vejam as frases que ela dizia: eu quero minha vida de volta, né? E essa mãe era muito consciente, então ela dizia o que ela sentia para mim e chorava porque ela sabia o quão absurdo era aquelas frases, né? Então eu quero a minha vida de volta, não tenho prazer em ser mãe, não me sinto mãe dela. Ela chora muito, muito, tem refluxo, eu sinto muita raiva dela. Cheguei a pensar que se ela tivesse morrido, o problema teria acabado logo ali. Mas ela falava isso e era uma culpa imediata, porque ela se culpava até ao falar para mim, né? Então, no caso dessa paciente, nós fomos buscar então as raízes de tudo isso. E aí nós fomos trabalhar o quê? Justamente ela versus a mãe dela. Então, a imagem que ela tinha da mãe, né? Eu vejo a minha mãe muito grande, velha, estressada. É triste ser mãe. Sou menos amada. É ruim crescer. Quanto mais pequena, mais eu vou ser cuidada, né? Então, ela tinha uma imagem de uma mãe que era uma coisa muito ruim, muito negativa. Baseada em que cena traumática que nós encontramos aplicando a técnica MDR dentro do consultório? A cena se tratava, ela estava numa rede com a irmãzinha mais nova no colo. E balançando ali, né, brincando com a irmãzinha, ela cai com a irmã. A irmã, né, aquele susto, a mãe com o bebê pequeno, se assusta, fica muito brava com essa minha paciente, não que era apenas uma criança, né? E aí empurra
a menininha, né? Pega a criança bebê no colo e a menininha estava sentada no murinho da sacada da área da casa e empurra. Essa menina cai, sangra a cabeça e olhem a frase, a gente diz a crença negativa que se criou naquele momento. Eu sou incapaz de cuidar, eu sou irresponsável. Então, quando nasceu a criança, acionou essa ferida que ela tinha com a mãe dela e consequentemente a frase eu sou incapaz de cuidar. Então era assim que ela se sentia diante da filha dela, né? Então pensa o sofrimento dessa pessoa, ao invés de estar celebrando com o momento da vida, né? Então tinha toda essa dor. E o que ficou armazenado no corpo, a memória do trauma, também existe uma marca no corpo. No caso dela, ela lembrava da mão da mãe no peito, empurrando ela, né? E dizendo frases, que ódio, mongoloide, sou imbecil, não serve para nada, vou te matar, né? Mas aquela marca da mão era a memória traumática impregnada mesmo no inconsciente dela. E aí foi tão bonito como a sessão se desenrolou, como o processo dela se desenrolou, que o desfecho de tudo isso era uma lembrança muito linda da mão da mãe dela, no casamento dela, na cerimônia do casamento religioso, abençoando ela. Então, é a capacidade do cérebro curar também, né? Então, ali ela recebe essa mão da mãe, que ao invés de amaldiçoar, de empurrar, né, de chamar de tanta coisa ruim, pelo contrário, abençoa, né? Então, ela modifica o trauma. Então, ali há a cura, a cicatrização desse trauma. De uma forma muito linda, Angélica, o bebê para de ser chorão. Entende? Volta a dormir tranquilo, né? Havia até a possibilidade de talvez dar algum remédio mais natural para a criança, mas nem precisou, né? Porque aquela criança se sentiu aceita e agora está grude com a mãe, né? Olha só. Não larga mais da mãe. Essa questão do trauma e tem alguns conteúdos que você já publicou, algumas coisas que já foram ditas aqui em lives. Essa questão das marcas que ficam no corpo não é só uma questão emocional, ficam lembranças também, tem a questão das transformações no cérebro, determinados traumas. Como é que a mãe pode identificar que isso é um trauma de infância só quando ela realmente procura um especialista? E aí como ela lidar, você tem um livro que trata sobre isso, né, que é A Cura dos Sentimentos em Mim e no Mundo, que eu imagino que deva ter algumas situações como essa e que devam trazer o desenrolar da história como aconteceu com essa mãe que você contou agora. Mas como é que ela percebe que isso pode ter um fundo emocional e que é uma questão antiga já, né? Imagina quando que a gente poderia imaginar que o bebê está chorando porque a mãe não sabe lidar com a situação, porque lá atrás ela caiu da rede com a irmã e a mãe, 4, 5 palavras que ela disse foram carregadas por essa mulher durante toda a vida e simplesmente brotaram dela quando ela teve a sua própria criança. E ela era uma pessoa, assim, profissionalmente extremamente bem, né, bem sucedida, bem casada, uma pessoa de linha de frente em movimentos que ela participa. Né? Então, realmente, como saber se eu tenho um trauma? No fundo, a gente sabe. E uma das perguntas que a gente faz quando a gente vai selecionar os focos traumáticos para poder então entrar no tratamento terapêutico, é perguntar quais são as cenas que te doem lembrar. Esse é um bom termômetro. Então, se eu te faço essa pergunta agora e você vai para a tua infância e dói lembrar daquela cena, a gente pode considerar que é um trauma. Talvez um pequeno trauma, talvez um grande trauma. Mas aí, diante disso, se é uma questão com tua mãe, né, se você é enquanto filha ali, e você agora vai ser mãe, é hora de tratar esse trauma. Porque o bebê não merece, né, pagar um preço que é de uma história lá do passado, que não existe mais. Então é um bom termômetro. E assim, né, a vida ela tem que fluir. Né? Tem suas dificuldades, um bebê que chega, mas tem que ter muito mais alegria, tem que ter muito mais coisa boa do que coisa ruim. Então, se ao invés de essas coisas boas estarem sobressaindo as coisas negativas, sinal vermelho, né? É hora de buscar o que está por trás disso. Por que minha vida não está fluindo como poderia fluir? Entendi. E a questão do erro, né? As mães, às vezes... As mães não, mas enfim, a gente cresce e acaba pensando, eu não quero fazer isso que minha mãe fez, eu não quero fazer isso que meu pai fez, eu não quero fazer isso que meu irmão mais velho fez. A gente toma as referências e diz, não quero isso, quero essa outra coisa. Como é que as mães mais novinhas, né, podem lidar com essa questão do erro?
você vai errar inevitavelmente com o seu filho. A gente vai errar inevitavelmente com as pessoas, né? Nós somos humanos e isso vai acontecer. Como é que ela pode também lidar com essa questão do bebê, ela errou nesse comecinho ali em alguma situação, como que ela pode lidar para que isso não chegue a virar uma situação em que ela não queira mais cuidar da criança também e desenrole todo um outro fio aí, né? E aí não precisa nem ser uma mãe novinha, né? Sim. Porque a mulher pode ter um bebê aos 40 anos, mas é a primeira vez que ela está sendo mãe. Claro. Então todas as mães de primeiro, uma mãe de primeira viagem, ela vai sentir essa insegurança, né? Mas assim, no momento em que, Angélica, agora eu preciso que você repita a pergunta, porque eu fui explicar da mãe novinha e eu perdi o teu raciocínio, então, a ideia Angélica. É como essa mãe recente, no caso, né? Com as histórias das mães recentes, podem lidar com a situação do erro em relação ao filho. Ela não quer de jeito nenhum errar com o filho, enfim, mas somos humanos e vamos errar. Como que ela lida com isso? Então, assim, no momento em que eu percebo que eu errei, eu posso pedir desculpas. Ah, mas o meu filho só é um bebê? Ué, mas ele vai estar sentindo dentro dele que eu não quero mais fazer desse jeito, né? Então, a tua mãe quer ser melhor. Se o bebê já sabe falar, melhor ainda. Me desculpa, a mãe errou, a mãe não quer mais errar. Isso é um bom ensinamento para essa criança também aprender o que ela vai fazer quando ela errar lá no futuro. E uma das coisas que a Angélica mencionou agora há pouco, né, até por isso que o meu raciocínio se perdeu, é no sentido de eu não quero repetir as coisas da minha mãe, né, do meu passado, como que eu faço para não repetir? Cuidado, né? Porque às vezes quando a gente toma posicionamentos muito contrários, do tipo, a mãe era muito cuidadosa, extremamente protetora, né? Não deixava sair nem no outono sem gorro, aqui ainda mais em Curitiba, que é frio, né? Eu posso dizer, eu não vou ser como minha mãe. Nós temos que cuidar muito com as polaridades, com o oposto. Porque se eu tomo uma posição radical contrária, eu vou ser um oposto que pode ser negativo, que é uma mãe que não está nem aí em cuidar do filho no inverno em Curitiba, que não alimenta ele de uma forma saudável, então eu vou me tornar uma coisa ruim também. Então é nesse achar o equilíbrio. Então eu tenho a capacidade, eu tenho o livre-arbítrio de escolher o que eu quero que venha da minha mãe, e aquilo que eu não quero que venha da minha mãe, né? E aí eu vou experimentando como é com o meu filho, porque não é necessariamente aquilo que deu certo com sua mãe, com você, que vai dar certo com você e com teu filho. Né? Particularmente falando, eu juro que quando meu filho era pequeno eu tentei fazer o cantinho do pensamento, né, orientado pela Super Nani, nunca deu certo. Né? Mas eu sei que para algumas crianças isso dá muito certo. Então também é sentir como é o teu filho. E só você consegue sentir ele, como ele reage às diversas situações. Então, muito cuidado, né? As redes de amizades, das mães recentes, os grupos, são muito bons, mas filtre, né? Porque talvez aquilo não cabe para o teu filho. E algumas repetições são inevitáveis e a gente tem que cuidar para não repetir aquilo que é negativo que vem de minha mãe. Porque nós já sabemos que o nosso cérebro, ele tende a repetir, Angélica, né? Porque é um condicionamento, sim. O cérebro ele é treinado. Tanto bom quanto ruim. Exatamente, está treinado. A vida inteira funcionou daquele jeito, aquela situação, que a minha tendência é repetir. É um padrão, né? E isso é uma marca genética, há uma memória celular, né? Esse termo ele tem sido usado. Existe uma memória celular. Então, já foi feito um experimento, por exemplo, com ratinhos que treinaram os ratinhos a terem medo de flor de cerejeira, né? Então, bastava o cheiro de flor de cerejeira que eles saíam correndo, né? Aí, os filhotinhos dessas ratas já nasciam com medo de flor de cerejeira. E aí viram mesmo na marca genética ali, há diferenças nas enzimas. Então existe uma memória celular. Agora, ora, estamos fadados então a todos os próximos ratinhos a ter medo de flor de cerejeira? Não! Eu posso ir aos poucos aproximando essa cerejeira, ver que não vai dar choque agora, que ela é cheirosa, né, que é uma coisa boa, mas é um treino. Existem muitas situações em que nós vamos ter que treinar a fazer diferente do que nossa mãe, nosso pai fazia com a gente. Ficou claro, Angélica? Ficou muito claro. Adriana, muito obrigada por ter trazido a história de hoje, por nos ter contado sobre essas situações que acontecem com as mães. A Adriana tem um livro, como eu citei rapidamente ali em alguma das perguntas, que é o Cura dos Sentimentos em Mim e no Mundo, onde ela traz essas histórias que com ilustrações fica sempre mais fácil compreender, né, aquilo que a gente está passando e aquilo que talvez nós vamos passar, né, a gente acaba guardando as referências com esses exemplos.
Então o livro dela está à venda pelo site do Sempre Família, no blog dela, Sentimentos em Xeque. Tem algumas informações sobre esse livro, você pode procurar também. No blog da Adriana sempre tem muita informação sobre essas questões de relacionamento, sobre como lidar com as questões que acontecem com a gente e a gente às vezes não sabe para onde correr. Esse conteúdo que a gente conversou hoje vai ficar disponível aqui no Facebook. Se você está vendo essa live já não mais como um live, né, vendo com vídeo depois, e tem algum questionamento, alguma situação que chamou a atenção e quer mais informações, você pode deixar suas perguntas no campo de comentários, mandar para o leitor@semprefamilia.com.br ou entrar no blog da Adriana, conferir as outras publicações. Nós provavelmente vamos ter mais uma publicação sobre esse assunto também, e ali você pode colocar nos campos dos comentários alguma informação que você acha que você gostaria de entender melhor, e aí a Adriana nos ajuda sempre a responder. A gente responde vocês assim que for possível. E muito obrigada de novo, Adriana, por ter vindo, por tudo que você nos traz de informação sobre essa questão dos sentimentos, que é tão complicada de lidar muitas vezes. E até uma próxima. É sempre um prazer, né? É sempre uma honra estar com vocês e fazer parte de Sempre Família. Que bom, que bom. Então até uma próxima live. Em breve a Adriana volta com a gente também para mais alguma outra live. E obrigada por nos ter acompanhado. Até!